A gente começa com esse anime que, olha, é no mínimo bizarro. A história abre com uma chuva de meteoros que o pessoal consegue ver lá da cidade. É aí que a gente conhece o nosso protagonista, que por algum motivo tá metido dentro de uma fantasia de cachorro. Ele tá lá no papo com a namorada, que foi quem teve a ideia brilhante de pedir para ele se vestir assim. Ela manda uma mensagem dizendo que ele tá uma fofura e que tá esperando por ele no prédio da frente. O coitado não perde tempo e sai correndo feito um desesperado, nem ligando pro sinal vermelho. E se você acha que já tava ruim, a tal namorada ainda manda ele parar, dar 3 voltinhas e latir. Tudo isso enquanto ela faz uma live pra internet. O moleque que não tem um pingo de amor próprio obedece e ignora o mundo ao redor, o que faz com que um caminhão enorme mande ele direto para outra vida. Todo mundo entra em choque com o acidente, mas por incrível que pareça, o garoto levanta. Pois é, o caminhão não deu conta do recado. Só que o universo parece que pegou ranço dele, porque logo em seguida um meteoro cai bem na cabeça do maluco para terminar o serviço. E o mais doido, ele morre sorrindo e achando bom. Agora ele acorda num espaço bem esquisito, cheio de gente flutuando. Um cara barbudo chega nele e pergunta quantas vezes ele já passou por aquilo, todo cheio de si porque era a segunda vez dele. O nosso herói não tá entendendo nada, mas aí o barbudo tira um jetpack do nada e sai voando porque chegou a vez dele. O garoto fica ali, confuso, vendo o cara sumir por um tubo, até que um jetpack aparece nas costas dele também e o leva pelo mesmo caminho. Enquanto isso, a gente vê um grupo de deuses fazendo um tipo de sorteio para selecionar quem vai reencarnar. O barbudo é o primeiro, mas coitado, ninguém dá um lance por ele. Como ele não fez nada que prestasse na vida passada e era considerado classe H, ele não vale nada ali. Sem nenhuma oferta, o leilão fecha e o destino do pobre coitado é ser transformado em um bichinho de lama. Aí chega a vez do nosso protagonista e os deuses até se animam, porque fazia tempo que não viam alguém vindo da Terra. Eles começam a disputar o garoto, mas quando olham a alma dele de perto, percebem que ela é toda irregular. O interesse some na hora e o garoto é descartado, indo parar numa esteira que leva para uma fábrica cheia de criaturas estranhas. Lá ele é recebido por uma deusa bem imponente. O rapaz fica hipnotizado e como a gente precisa dar um nome para ele, vamos chamar de Paquito. O Paquito fica tão bobo que começa a farejar a deusa sem motivo nenhum. Ela tenta conversar, mas como ele não para com a esquisitice, ela avisa ou ele fala como gente ou vai ser jogado na escuridão das almas perdidas. O Paquito entra em pânico e implora para não ser jogado lá e tenta ser galanteador com a mulher maravilhosa na frente dele. Nesse momento, as luzes se acendem e ela se apresenta como uma deusa. Vamos batizar ela de Filomena. O Paquito já imaginava, afinal, para ser bonita assim, só sendo deusa mesmo. Ele até tenta ser engraçadinho perguntando as medidas dela, mas leva um choque de uma criatura ali perto para aprender a ter modos. A Filomena manda ele calar a boca e olhar para um telão. No vídeo, ele vê o exato momento em que foi atropelado. Ele até tenta reclamar dizendo que filmar sem autorização é crime, mas a deusa explica que as leis dos homens não funcionam ali. O espertinho então diz que se não tem lei, ele pode fazer o que quiser, mas ela rebate dizendo que se ele passar dos limites, ela processa ele, ou seja, a lei funciona só quando convém para eles. A Filomena manda ele continuar assistindo e revela que sim, ele passou dessa para melhor. No vídeo, ele descobre que a tal namorada estava gravando tudo e que o cara do lado dela era o verdadeiro namorado. O Paquito fica arrasado, mas aí a gente descobre que o dia dele foi um caos completo. Antes do acidente, ele foi perseguido por um urso, depois pela máfia porque esbarrou com alguém importante, passou por uma explosão num teatro, foi atropelado e, para fechar com chave de ouro, o meteoro. A sorte dele é tão ruim que chega a ser impressionante. Por fim, a Filomena explica que ali é a última chance de quem teve uma morte acidental e patética. Ele está na sala de espera para reencarnar e pode escolher para onde ir. Enquanto preparam a papelada, o Paquito continua agitado e ela dá o ultimato. Ou ele fica quieto e se comporta, ou ela vai transformar ele num micro-organismo que vive por 10.000 anos. O Paquito resolve ficar quietinho para não virar bactéria, e na cena seguinte ele já tá lá, mexendo num tablet divino para escolher seu próximo destino. Ele até comenta que tá surpreso com tanta liberdade, já que nos mangás que ele lia, o pessoal não costuma ter esse luxo de escolher. Mas a Filomena, toda convencida, diz que é porque ela é uma deusa muito superior às outras. Só que tem um detalhe, os mundos mais cobiçados têm fila de espera, porque ele não é o único querendo uma vida mansa.
Ela sugere um mundo meio mais ou menos que uma colega dela deixou inacabado, mas o Paquito tá exigente. Quando ele começa a rolar a tela, os olhos brilham. Ele vê o mundo do herói do escudo e seleciona na hora, já se imaginando um galã de armadura dourada. Mas aí vem um balde de água fria. A Filomena avisa que para esse mundo a espera é de exatos 54.932 anos. O Paquito fica indignado e reclama que os reencarnados são gananciosos demais. A explicação é simples. Mundo bom tem fila de espera. Mundo ruim é jogo rápido. Ela mostra um exemplo. Ser um herói num mundo onde todo mundo te zoa e te humilha pro resto da vida. Esse tem espera de só 5 minutinhos. O Paquito passa longe. Ele pergunta sobre ser um rei demônio, mas a fila é de 27 mil anos. Quando ele sugere um rei demônio que também é motivo de piada, ele desiste da ideia, porque achou que teria uma vida de prazer e poder, não de bullying. Vendo que o moleque tá difícil de agradar, a Filomena conta que muita gente consegue mundos bons apelando para objetos inanimados. Deve ser por isso que tem tanto anime de cara que vira espada ou máquina de vendas por aí. Ela já tá sem paciência porque quer assistir a sua série favorita e ameaça. Se ele não escolher logo, vai virar uma bactéria maligna. Ela manda ele agilizar e avisa que se ele não tiver uma vida boa e descansar em paz, vai acabar voltando para aquele escritório. Aí o Paquito tem uma brilhante ideia. Em vez de ser o herói apelão com harém, que tem 63 mil anos de espera, ele decidiu que quer reencarnar como a costilha do herói. Isso mesmo, um osso. A Filomena não entende nada, e o pervertido explica. Sendo a costilha, as garotas do harém vão estar o tempo todo abraçando e acariciando ele. A deusa fica horrorizada com o nível de loucura dele, mas acaba realizando o desejo. O Paquito parte para sua jornada óssea e a Filomena finalmente senta para ver sua série em paz. Mas não dura nada. O desgraçado volta para o escritório rapidinho e ainda tenta chegar fazendo pose para abraçar a deusa, mas leva um tapão para ficar esperto. Ele diz que aproveitou muito, mas não teve um final feliz. A Filomena, sem paciência para a história contada, conecta ele na TV para ver o que rolou de verdade. No telão, a cena é épica. O herói tá lá derrotando monstros e o Paquito tá achando a vida ao máximo. O herói salva a princesa e ela começa a acariciar a costila dele, exatamente como o Paquito planejou. A vida era fabulosa, com mulheres paparicando o osso o tempo todo. Mas aí o Paquito resolveu abrir a boca. A heroína favorita dele foi declarar seu amor pro herói e levou um fora. No meio daquele silêncio dramático, o Paquito solta a voz lá de dentro do peito do cara. Se o herói não te quer, eu quero. O herói, óbvio, entrou em pânico ouvindo vozes saindo de dentro dele e começou a se esmurrar. O Paquito, sendo um gênio, resolveu se apresentar e dizer exatamente onde estava. Resultado, o herói não pensou duas vezes e arrancou a própria costila fora. Ninguém quer uma costila fofoqueira, convenhamos. Só que a coisa fica mais bizarra. O Paquito era a 10ª costilha, mas o osso que o herói arrancou foi a 11ª, que por algum motivo bizarro renasceu como um novo ser humano. A Filomena olha para aquilo sem acreditar e pergunta se eles acabaram de inventar uma versão torta de Adão e Eva. A coisa escalou para uma batalha generalizada entre a 11ª costela e o herói original. E olha, o quebra-pau foi feio porque os dois estavam num nível de poder absurdo. Nenhum dos dois cedia, mas no fim a costela acabou ganhando porque ela tinha, uma costela a mais. É isso mesmo, o osso extra deixou ela mais forte. Depois que a costela derrotou o herói, ela quis ficar ainda mais poderosa e tentou absorver e fundir o resto dos ossos no próprio corpo. Só que o tiro saiu pela culatra e cada osso ali virou um novo herói. Como o Paquito tinha reencarnado como a 11ª costela, ele continuou sendo só um osso no meio da bagunça. O que se seguiu foi uma guerra intensa, épica e bizarramente descritiva, com cada costela lutando para ver quem seria o herói supremo. Teve de tudo. A costela número 10 criou um exército de mini costelas e botou máscaras nelas para controlar geral. A Filomena até comentou que aquilo já estava parecendo esquema de pirâmide. A luta foi um espetáculo de cores e destruição, e tão bizarra que a costela número 9 e a número 2 descobriram que se amavam no meio do caos. O Paquito estava achando tudo fascinante, até que uma heroína com orelhinhas de animal capturou ele. E bem, ser mordido por ela foi prazeroso demais para o gosto dele. No fim das contas, quem venceu a guerra foi a costela número 3, que lançou um milagre costilheiro e varreu tudo. O herói original e todas as suas outras costelas bateram as botas. As garotas do harém, arrasadas, enterraram todos os ossos, menos o Paquito, que virou brinquedo de estimação da menina das orelhinhas.
A Filomena desconfiou na hora. Para uma garota ser perturbada assim, com certeza era outra reencarnada. A vida do Paquito estava uma maravilha, até que um dia a jardineira encontrou ele por acaso e, sem saber de nada, triturou o coitado para virar fertilizante. Morreu de novo. Nadou e morreu na areia. Como ele voltou com arrependimentos, acabou parando no escritório da Filomena outra vez. Ela perguntou que papo era esse de arrependimento se ele estava adorando a vida de osso, e o sem-vergonha admitiu que voltou só porque queria ser acariciado por ela. A deusa avisou que se encostasse nele ele viraria cinzas, mas o Paquito insistiu tanto que ela fez a vontade dele e o desintegrou. Como ali não tem planta para usar o adubo, ela usou uma magia de ressurreição e trouxe ele de volta, mas já avisou. Na próxima, a morte vai ser lenta e dolorosa. O Paquito, todo revigorado, disse que se sentia ótimo e ainda tentou dar um presente para ela, a 11ª costela do herói. A Filomena mandou ele jogar aquele troço fora e escolher logo o próximo destino, porque ela já tinha perdido tempo demais. Como o Paquito estava sem ideias depois do plano genial da costela, ela entregou uma caixa para ele agitar, o método padrão para os indecisos. Ele deu aquela chacoalhada e o resultado saiu. Agora o nosso herói vai reencarnar como um caranguejo eremita. Esse foi o final do episódio. Comenta a palavra parte 2 para eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.